Os irmãos já me conheceram aí, mas rapidamente, para que a gente possa se conhecer um pouco mais. Sou pastor, então, da Primeira Igreja Presbiteriana de Casa Branca, no interior de São Paulo. Alguém já conhece? Já ouviu falar por aí? Ok, maravilha. Então, nós temos alguns aí que já conhecem a cidade, ou já passaram por ali. Os irmãos da sonoplastia podem ficar bem tranquilos, que vocês vão ficar bem DJ a partir de agora, tá? Porque eu vou falar alto, eu vou falar baixo, e às vezes eu vou até tirar o microfone, tá bom? Pode ficar bem tranquilos aí. Mas se vocês quiserem me dar mais retorno aqui na frente, ou um pouco mais de agudo, os irmãos fiquem à vontade, tá? E eu fico feliz por isso. Mas, amados irmãos, nós temos a alegria de poder ser pastor ali naquela igreja já há 8 anos. E o Senhor tem nos dado a bênção de poder servir o Senhor Jesus ali naquela igreja. Passei por algumas outras igrejas no interior ali de Minas Gerais, logo no início do meu ministério, servindo ao Senhor Jesus ali por 2 anos. Depois passando pela cidade de São Carlos, pastoreando também uma das igrejas de São Carlos ali, plantando uma igreja ali naquela cidade. E depois de um tempo o Senhor nos levou agora para a Casa Branca, onde estamos ali há 8 anos. E caminhamos aí para os próximos 2, servindo ao nosso Deus e buscando a direção do Senhor, sempre o auxílio do Senhor e a direção do nosso Pai, que é o dono da igreja, que é aquele que nos escolhe para servir ao seu reino. E louvado seja o nome do Senhor, queridos, porque o Senhor tem nos escolhido para esta missão. Que o Senhor continue a nos abençoar em nome do Senhor Jesus e abençoar essa amada igreja que Deus nos dá nessa noite. Privilégio de poder trazer a meditação da palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, querido, no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, no capítulo 26. É um texto que Deus tem trabalhado ao meu coração ao longo desse ano. Justamente, irmãos, pela importância de semear, a importância que nós temos de servir ao Senhor Jesus, semeando diante do nosso Deus, não com o objetivo de colheita, porque nós semeamos o Senhor, semeamos no mundo, semeamos na vida, não simplesmente para receber algo de Deus, mas nós bem sabemos que aqueles que semeiam, obviamente, diz a Bíblia, que eles irão colher. Quando nós olhamos para o livro de Coríntios, nós sabemos que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, assim diz a Bíblia. A palavra do Senhor vai nos falar sobre a importância de semear. Jesus, ele nos ensinou isso. Ele nos mostrou o privilégio de entender a importância da semeadura na vida. A importância de olharmos para a nossa história como servos de Deus e perceber que nós estamos aqui nesta vida com uma missão. E nós não estamos aqui simplesmente para viver a vida como se nada existisse ou como se ela fosse um passar de uma história. Ou como se a vida fosse apenas viver um casamento muito belo, ou desenvolver a nossa vida familiar ou uma vida profissional, ou olharmos para a vida de uma forma muito mecânica, ou olharmos para ela como algo muito neutro, como se não tivesse algo novo acontecendo todos os dias. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós somos aqueles a quem Deus escolheu para uma grande missão aqui nessa terra. O Senhor Jesus nos ensinou o privilégio de semear, onde você vai jogando as suas sementes e ao longo do caminho você vai colhendo frutos da sua própria semeadura. Quando você olha para o livro de Eclesiastes, você vai perceber que ali nos diz que você deve semear a sua semente pela manhã e à tarde não repouses a mão, porque você não sabe se esta ou aquela prosperará. A semeadura é algo importante para nós. Semear é algo importante porque requer de nós esforço, dedicação e muito amor ao nosso Deus. A importância de semear, queridos, na vida, e aqui neste texto nós vamos observar a história de Isaac. Isaac foi um homem que semeou diante de Deus. Isaac foi um homem escolhido pelo Senhor
para que ele pudesse ser uma bênção na sua geração. Quando você olha para a vida de Jó, você vai perceber que Jó foi um homem que Deus escolheu para ser uma bênção na sua geração. Quando você olha para a vida de Moisés, de Noé, de tantos homens de Deus, você vai perceber que o Senhor escolhe pessoas para que sejam uma bênção na sua geração. O desafio que hoje, querido, eu trago ao seu coração nessa noite, é o mesmo desafio que eu tenho levado ao coração da minha igreja, é a importância de ser uma igreja viva. É de ser uma igreja que entende a necessidade de semear todos os dias para que o reino de Deus cresça. Para que a glória do Senhor seja manifestada através das nossas vidas. E quando você olha para o livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12, este versículo é o versículo-chave de todo o capítulo 26. Gostaria que você lesse comigo apenas o verso 12 por enquanto. Você pode ler comigo Gênesis 26, versículo 12. Vamos lá, leamos juntos. Semeou. Ok. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu o que, irmãos? 100 por um, por quê? Então, só as mulheres. Vamos lá, por favor, leiam comigo. Semeou. Não tá legal. Só as mulheres. Vamos juntos? Semeou. A versão tá diferente, não tá? Então, pera lá, irmã, só um minuto. Pera aí, porque assim, nós estamos caminhando para os lados opostos, falando a mesma coisa, tá? Então, vamos por aqui que é melhor. Vamos lá? Juntas. Isaac. Os homens, vamos comigo? Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor... Só o final, vamos juntos? Porque... Gravou? Porque o Senhor o abençoava. Meus amados irmãos, a importância da gente semear e a importância da gente começar este novo ano que o Senhor nos deu de uma forma diferente. Talvez o ano para você já começou. Talvez o ano para muitos estão começando agora. Como muitos dizem, né, o ano começa sempre depois do carnaval. Parece que a vida começa a caminhar a partir de agora, né? Parece que o seu trabalho, a educação, os filhos, a escola, a vida, a rotina, parece que o mundo começa, pelo menos o mundo brasileiro, né? Começa a se engrenar a partir de agora, com muitas atividades e muitas coisas a fazer. O desafio que eu trago para o seu coração nessa noite, de forma bem específica e rápida, é para que você entenda a importância de ser alguém que semeia na vida de pessoas. A importância de você ser um homem de Deus e uma mulher de Deus com um diferencial. O diferencial de ser aquele que entende a sua missão e entende o motivo pelo qual você está aqui nessa terra. Isaac foi aquele que ouviu a história de seu pai. Isaac foi aquele que ouviu os ensinamentos de um grande homem de Deus. Isaac foi aquele que entendeu a importância de ter uma vida de fé. Isaac foi um homem que entendeu o privilégio de servir a Deus, apesar de todos os seus pecados, de todas as suas crises, de todos os problemas que Isaac viveu em sua vida. Isaac foi um homem que até mentiu. E quando você olha para o versículo e o capítulo todo, 26, você vai ver que ele mentiu nesse texto. Mas este é um homem que cresceu com Deus. A diferença quando nós temos pais que nos ensinam o caminho do Evangelho de Cristo Jesus, é a diferença que nós crescemos sendo um grande diferencial no lugar em que nós estamos. Isaac foi aquele que cresceu ouvindo as histórias de seu pai. Quem era o pai de Isaac, irmãos?
Ah, mas tá ruim demais da conta. Mas tá péssimo. Quem era o pai de Isaac, irmãos? Vamos melhorar esse negócio. Vou começar igual eu falo com a minha igreja aqui. Abraão era o pai de Isaac. E Abraão, você sabe muito bem. Abraão, toma teu filho, teu único filho, e leva esse menino e sacrifica ele para mim. E Abraão, com o olhar da fé, Abraão, com o olhar da intimidade com Deus, Abraão, com o olhar daquele que confiava no Senhor e descansava no Senhor, Abraão faz talvez aquilo que eu mesmo não faria. Talvez muitos de nós aqui não faria. Mas Abraão, ele conhecido como pai exaltado, o homem da fé, ele pega o seu filho e quando levanta a faca, Deus diz para Abraão: porque eu sei que você me ama, porque eu sei quem você é. E Deus agora entrega um cordeiro no lugar de Isaque, para que pudesse ser o sacrifício no lugar daquele menino. E aquele menino cresce ouvindo as histórias de seu pai e as histórias de Deus. Aquele menino cresce ouvindo as histórias do amor do Senhor. Ele cresce ouvindo sobre as histórias de fé. E então nós chegamos aqui agora, não mais como um menino, mas aqui nós estamos na história de um homem. Um homem que já se relaciona com Rebeca. E diz a Bíblia, queridos irmãos, que semeou Isaque, agora na minha versão, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1. Recolheu Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Qual é o segredo do texto? O segredo do texto não está no grão que Isaque usou. O segredo do texto não está na geografia em que Isaque estava. O segredo do texto e dessa história não está no tempo, se era inverno, verão, outono, se estava chovendo ou não, porque diz o texto, e quando você olha para o versículo 1, vai nos dizer que sobreveio fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão. E foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu então o Senhor e disse: não desças ao Egito. Esta é a palavra de ordem para Isaque neste momento. Fique onde você está. A beleza de todo o texto e da história de Isaque aqui neste momento não está, querido, neste grão, na geografia, no tempo, no entendimento de Isaque sobre como ele deveria plantar, a profundidade de se colocar uma semente. A beleza e a prosperidade de Isaque não estava no seu conhecimento, na sua inteligência, na sua sabedoria, mas é certo, porque o Senhor, o que, irmãos? O abençoava. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Será que a gente pode mudar aqui esse texto? Será que você pode colocar o texto de novo ali para mim no telão, versículo 12? E eu gostaria de brincar com vocês aqui rapidamente. Você vai tirar o nome Isaque, rapidinho, faz isso. Você tira o nome Isaque e coloca seu nome. Você pode fazer isso? Vamos lá? 1, 2, 3 e vamos ler todo mundo comigo, hein? 1, 2, 3 e... Flávio semeou... A gente não pode mudar a Bíblia não, tá, queridos? Só que como uma dinâmica para você aqui, é para você entender nessa noite que quem te abençoa é Deus. Aquele que faz prosperar a minha vida e a sua vida é Deus. Aquele que faz gerar em nós grandes transformações na nossa história, grandes mudanças na nossa vida e na geração em que nós estamos habitando, é Deus. Não é o que fazemos. Não é como fazemos,
não é o tipo da semente, o tipo da geografia, não é o tempo, a minha história, a minha família, mas é o que Deus faz em mim e através de mim. O grande segredo da nossa vida é entendermos que não é porque eu nasci nesta família, ou naquela família, ou nesta geração, ou naquela geração, mas o segredo é entender que porque o Senhor o abençoava. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nessa noite, uma noite muito especial, porque nós estamos entregando a vida da princesa Analice na presença do Senhor, mas a grande beleza da prosperidade da sua vida e do sucesso da sua história é porque, diz o texto, e assim é com seus filhos, e assim é com a nossa geração, e assim são com os nossos estudos, ou o que fazemos, ou como vivemos. O grande segredo da nossa vida é entender que há um Deus que cuida de nós todos os dias, como eu e você estamos semeando na nossa geração. Como eu e você estamos semeando diante de tantos conflitos e tantos problemas que nós vivemos diariamente. Ao olharmos para a nossa geração, quantas tristezas, quantas crises, quantos problemas. Ao olharmos para a nossa igreja, ao olharmos para o contexto que a gente tem vivido nesta geração educacional, quantos problemas nós temos vistos, quantas crises nós temos observado, e agora o que eu estou fazendo para ser uma bênção na minha geração? Quais são as atitudes pelas quais eu estou tomando para ser uma bênção na geração em que o Senhor me colocou? O grande segredo, queridos, é o que Deus faz em nós e através de nós. É interessante que você pode responder este texto ou encontrar algumas respostas neste texto, colocando uma interrogação ali no final. Eu gostaria que você lesse esse texto comigo, colocando uma interrogação no final. Você pode fazer isso? Vamos lá? Vamos ler? Leamos. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano, recolheu 100 por um. Por que o Senhor o abençoava? Esta é a pergunta que eu quero te fazer. Por que o Senhor te abençoa? Por que o Senhor me abençoa? Quando nós colocamos uma interrogação neste versículo, nós queremos encontrar respostas. Por que o Senhor abençoava Isaac? Quando nós olhamos para o texto, você vai perceber que no versículo 1 houve fome naquela terra. Houve um momento de conflito, houve um momento de dor. Houveram momentos difíceis naquela geração. E talvez Isaac poderia olhar para sua esposa, olhar para sua família, olhar para aqueles que estavam à sua volta. Talvez olhar para uma terra seca, uma terra que não produzia, ou um lugar e uma geração que estava passando por fome, e ele olha para aquele seu contexto e diz: meu Deus, e aí? Esse momento de crise que nós estamos passando, esse problema de pandemia que a gente viveu há tempos atrás, essa crise econômica que vira e mexe, nos assola diariamente, é um problema no meu contexto familiar, é o meu filho, é uma crise no meu casamento, é a fome que se assola de uma forma que vem sorrateiramente, eu não espero, mas de repente a crise chega, a dor aparece, os problemas batem à porta do nosso lar, as crises familiares que quando olhamos para elas, nós dizemos: meu Deus, será que isso aqui vai passar? Será que essa tempestade, esse vendaval que veio sobre a minha casa, sobre a minha história, sobre o meu coração, sobre a minha vida emocional, sobre a minha vida financeira, será que isso um dia vai passar? É preciso ter o olhar da fé. E diz a Bíblia, queridos irmãos, que houve fome naquela terra, e diz o texto que Isaac foi se avistar-se com Abimeleque, mas Deus falou com Isaac. Porque quando você tem o coração voltado a Deus, Ele fala com você. Amém, queridos? Quando o nosso coração está voltado para o Senhor, Deus fala conosco.
E diz a palavra do Senhor, por que Deus o abençoava? Porque Isaque conseguia obedecer a Deus. Diz o Senhor aqui, diz o texto no versículo 2, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 3, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Diz a Bíblia então no versículo 6, Isaque, pois, ficou aonde, irmãos? Em Gerar. Isaque ficou justamente no lugar que Deus havia dito, não desças ao Egito, fica neste lugar que eu estou te falando. E talvez você e eu diríamos, mas Senhor, que terra é essa? Senhor, é só pó que eu vejo. Senhor, não há prosperidade neste lugar. Senhor, não há frutificação nesse lugar. Senhor, há fome aqui, Senhor. Há crises ao meu redor. Onde os meus olhos estão vendo, há problemas, há angústias, há dificuldades. Os nossos olhos são olhos humanos e carnais e fragilizados. Mas este não foi o olhar de Isaque. Diz a Bíblia no versículo 6, que então Isaque, pois, ficou ali. Ele não saiu dali. Ele obedeceu ao Senhor. E porque o Senhor o abençoava? Porque Isaque conseguia obedecer ao Senhor. Meus amados irmãos, você se lembra de Abraão? Abraão foi aquele que obedeceu a Deus. Isaque andou nos caminhos de seu pai. Então Isaque ficou em Gerar, ele não saiu dali, ele permaneceu mesmo olhando aquela geração com fome, mesmo olhando aquela terra na sua escassez, mesmo olhando o problema e a crise batendo a porta da sua casa e do seu coração, mas ele conseguia obedecer a Deus. O grande segredo de uma vida próspera, o grande segredo da semeadura, o grande segredo de andar com Deus, e o grande segredo de entender o privilégio que nós temos de ser servos do Senhor é a obediência. Obedecer a Deus, queridos, não é simplesmente pelo fato de você vir à igreja e estar em obediência ao Senhor, cumprindo mais um domingo diante de Deus. Obedecer ao Senhor não é simplesmente pelo fato da gente servir ao Senhor em algumas áreas dos nossos ministérios e dos dons que o Senhor colocou na nossa vida e nas nossas mãos. Servir ao Senhor é todos os dias em obediência ao seu amor e à sua palavra, porque o justo vive pela sua... Está fraco. O justo vive pela sua fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos. O apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios, os teus olhos são olhos naquilo que você vê, os teus olhos estão naquilo que você não vê. Atribulados às vezes nós estamos, perseguidos nós somos, passamos pelas tribulações, mas nós não estamos destruídos jamais, porque nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, é preciso obediência diante do Senhor Jesus. Isaque foi aquele que conseguiu obedecer a Deus, apesar de todas as suas dificuldades. Obediência é o grande segredo para nós vivermos uma vida de semeadura. O Senhor Jesus foi aquele que nos ensinou o privilégio da obediência. O Senhor Jesus foi aquele que nos ensinou o privilégio de olhar para o Pai e dizer, ó Senhor, está doendo. Olha Senhor, está difícil. Mas faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, faça a tua vontade em minha vida. Deus, que se cumpra o que o Senhor quer na minha história. Se o Senhor me deu, é porque o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Se o Senhor colocou na minha história, é porque o Senhor tem um plano na minha vida.
Se o Senhor deu os meus filhos para mim, é porque o Senhor sabe que o Senhor está comigo e o Senhor me dará condições, sabedoria, obediência à tua palavra para que eu possa ensinar os meus filhos nos teus caminhos. Se o Senhor deu a você condições financeiras, é para que o Senhor seja glorificado através daquilo que Ele te deu. Amém? Se o Senhor te colocou aqui nessa igreja para que você obedeça a Ele, servindo ao Senhor com alegria. Amém? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porque Ele faz bem para nós. Quando olhamos para o Salmo 27, nós vamos olhar aqui para Davi e ele nos diz assim: eu creio. Eu não sei se você crê, mas Davi creu. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E o versículo 14 ele vai dizer: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Por que o Senhor abençoava Isaac, queridos? Porque ele conseguia obedecer. Mas uma segunda possibilidade, uma segunda observação, nós podemos olhar para esse texto e perceber que semeou Isaac naquela terra, se quiser colocar no telão para a gente novamente aqui, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Por que o Senhor o abençoava? Essa pergunta para nós essa noite. Porque ele conseguia obedecer, e segundo, porque ele conseguia esperar. Quem é paciente aqui, levanta a mão, por favor. Não estou entendendo a risada. Quem é paciente, assim, bem paciente, vai no banco, você pode ficar o dia inteiro esperando, que você está leve, suave. Ah lá, já achei uma, que bom, tá vendo? Amém. Quem vai pescar? Quem gosta de pescar, você joga sua rede, fica ali o dia inteiro, suave, pescando, de boa, paciente. Sua mulher está brigando com você está relaxado, sossegado, está de boa. Seu marido está ali devagar, quase parando, você está ali calma. Você diz assim: ele é assim mesmo. Louvado seja Deus pelo marido que Deus me deu. Olha que bênção, que homem maravilhoso. Ele faz só no tempo dele. Amém, queridas? Amém nada, né? Amém nada. Isaac, ele conseguia esperar. E a espera não é algo fácil. Nenhum de nós gostamos de esperar. E onde a gente vai encontrar isso no texto, queridos? O texto vai dizer aqui no versículo 8, vai dizer assim: ora, tendo Isaac permanecido ali. Vocês estão lendo aí na Bíblia? Tendo Isaac permanecido ali, versículo 8. Tendo Isaac permanecido ali por quanto tempo, irmãos? Muito tempo. Que tempo é esse? Não sei. A Bíblia não diz. A Bíblia não fala se foi 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10, mas a Bíblia diz que foi muito tempo. A Bíblia diz que Isaac permaneceu em Gerar. Ele permaneceu ali por muito tempo. É necessário esperar. É necessário a gente aguardar, porque o Senhor, Ele vai falar com você. É necessário você orar. Aqueles que creem em Deus, é necessário o joelho no chão. Mas Deus, eu quero respostas. Nós somos assim, né? Deus, eu quero que o Senhor fale. Eu quero que o Senhor me mostre. A vontade de Deus, o tempo é de Deus, a hora é de Deus, o mover é de Deus, os propósitos são de Deus. Talvez você vai construir uma arca durante anos da sua vida. Conforme Deus falou com Noé, vai, pega e faz. Eu quero desse jeito e faz dessa forma. Essas são as metragens. Eu quero que você me obedeça e faça desse jeito. Quanto tempo? Muitos anos. Talvez Deus tenha um plano na sua vida, querido, que vai durar
muitos anos. Talvez a sua história inteira é para viver apenas um único propósito diante de Deus durante muito tempo. A Bíblia diz que Isaac ficou ali naquela terra porque Deus tinha um plano na vida de Isaac naquela geração e naquela terra. Durante muito tempo ele ali permaneceu. Talvez questões poderiam ter passado pelo coração de Isaac. Talvez crises poderiam ter passado pelo seu coração. Momentos talvez de interrogação, porque Isaac é ser humano como nós. Talvez você se questione, Deus, por que eu estou aqui nesse lugar? Talvez você se questione, meu Deus, por que eu estou aqui nessa igreja? Por que, Senhor, eu estou morando em tal lugar? Meus amados irmãos, eu sou um pastor urbano. Eu sou uma pessoa que gosta de cidade grande. Mas Deus me colocou numa cidade de 30 mil habitantes. Mas no primeiro ano do meu ministério, Deus me colocou numa cidade de 3 mil habitantes. Vocês têm noção do que é isso? É 3. Eu peguei a minha mulher da capital e levei ela para uma cidade de 3 mil habitantes. Nós fomos para a roça. Falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não é possível que o Senhor tenha um plano na minha vida. E Deus tinha um plano na minha vida. Deus queria tratar o quê? Meu coração. E Deus me leva para outros lugares, porque Deus quer o quê, irmãos? Tratar o quê? O meu coração. Deus quer tratar o seu coração. Deus quer tratar a nossa vida. E Deus me leva agora para uma igreja de 101 anos. Pensa. Deus me leva para uma igreja de 101 anos. Numa igreja passando pelos altos e baixos, de crises e vendavais, e graças a Deus que passou. Amém? Passou. Alguns poucos cabelos foram pelo caminho. Os que me restam, eu ainda cuido deles. Mas Deus vai nos usando no caminhar da nossa história e na nossa geração. Mas eu preciso esperar. Deus, eu quero tanto isso, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus, eu quero tanto sair de Gerar. Deus, eu quero tanto sair dessa cidade. Eu quero tanto sair desta fome. Mas Deus diz, fica onde você está, porque eu vou abençoar a sua vida. É fácil quando Deus fala conosco e é fácil quando a gente vê as coisas acontecendo. O que é difícil é quando a gente vai passando gradativamente pela direção de Deus. E aqui, queridos, Isaac conseguia esperar diante do Senhor. Você está conseguindo esperar diante de Deus? Esse ano é necessário esperar. Neste ano é necessário obedecer ao Senhor. Você deseja buscar a face do Senhor verdadeiramente? Obedeça a Deus. Você deseja nesse ano buscar a face do Senhor de todo o seu coração? Obedeça a Deus. Você deseja conhecê-lo profundamente, ter uma experiência com Ele? Obedeça ao Senhor naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Espere em Deus. Espera pelo Senhor. Confia nele. Quando olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, vai nos dizer que, mas os que esperam no Senhor, diz o texto, renovam as suas forças. Eles correm como águias, eles sobem com asas como águias, eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque eles esperam no Senhor. Salmo de número 40, versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. É assim que Deus faz. Nós precisamos esperar em Deus, queridos, confiar no Senhor. E diz o texto que Isaac, ele esperou em Deus e ele ficou ali durante muito tempo. E quando isso aconteceu, o versículo 13 vai nos dizer que ele enriqueceu. O versículo 13 vai dizer que ele enriqueceu-se o homem. Ele ficou riquíssimo, diz o texto. Ele possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja.
Quando eu e você crescemos, há pessoas que olham para nós com um olhar diferente. Quando eu e você prosperamos no Senhor, há gente que vai olhar para nós com um olhar diferente. Há pessoas que vão olhar para nós e olhar para mim, para você e dizer assim, você tem um sorriso diferente, você tem uma alegria diferente, você tem um negócio diferente, você resplandece algo diferente, e a gente ruim nessa vida. E a gente que quer massacrar a gente. Há pessoas que querem destruir a nossa história. E essas pessoas se evidenciaram aqui na vida de Isaac. Mas em terceiro e último lugar, eu gostaria que você entendesse comigo nessa noite, por que Isaac prosperava? Por que ele era alguém tão abençoado por Deus? Porque o texto já falou para mim que ele obedecia. O texto já falou para nós que ele esperava em Deus. E o texto vai dizer para a gente que ele aprendeu também a reagir. E eu e você precisamos reagir diante das crises. A gente está começando um ano e nós não sabemos o que vamos enfrentar neste ano. Mas nós cremos que em Cristo Jesus nós iremos reagir. Nós iremos, tem alguém que falou um negócio bom aí, nós iremos vencer para a glória do nosso Deus. Amém? O que o texto vai dizer para a gente? Que os invejosos, que o ser humano que não é fácil, que via Isaac prosperando, que via as sementes de Isaac crescendo, e uma semente dava 100 por um. E quando ele plantava, não era a quantidade de água, não era o terreno, não era semente, não era geografia, mas era o que, irmãos? Por quê? E porque o Senhor o abençoava, o povo tinha inveja. E porque você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, há pessoas que não gostam da gente. E há pessoas que se viram contra nós, e eles querem, diz o texto, entulhar os nossos poços, e diz a Bíblia aqui, os filisteus, gente que andava ali também com Isaac, gente que estava na geração de Isaac, e que esses filisteus aqui não eram filisteus lá de Crônicas, lá de Golias e por aí vai, era um outro grupo de filisteus. E esses filisteus aqui começaram a brigar com este povo, porque havia prosperidade. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos entulhar os poços, porque esse homem está bom demais. Nós vamos entulhar os poços, porque ele está crescendo demais. Nós vamos colocar terra lá dentro, para ele não crescer, para ele não prosperar. E diz a Bíblia, e por isso, versículo 15, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Versículo 17, então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. O versículo 21 vai dizer, e então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, e por isso recebeu o nome de Sitna. Versículo 22, partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse, não contenderam mais. Vai reagir, querido. Quanto mais você reage diante das crises, os outros que querem nos destruir, eles se cansam. Eu e você precisamos aprender a reagir no Senhor. Eu e você precisamos permanecer firmes no Senhor diante deste ano. Como está a sua semeadura? Você está semeando na sua vida o quê? Como você está semeando no seu casamento, no seu trabalho, na sua igreja? Em obediência ao Senhor, no serviço ao reino do Senhor. Como você tem semeado a sua boca, a sua língua, as suas falas, seus pensamentos. O que você tem semeado para que na sua geração você possa encontrar as bênçãos de Deus? Senhor, eu estou aqui nesta geração. E o que o Senhor quer fazer de mim, através de mim aqui agora? Como eu posso ser uma bênção, Deus? No meu casamento, na vida com os meus filhos, na minha igreja. Como eu posso ser uma bênção aqui em Gerar, mesmo na fome, mesmo na crise?
mesmo no governo que nós temos, mesmo na cidade na qual eu existo. Senhor, como eu posso ser uma bênção aqui em Gerar? Eu posso ser uma bênção te obedecendo, Deus. Eu posso ser uma bênção esperando as tuas respostas, porque eu sei que o melhor o Senhor tem para nós. E eu sei que eu posso, ó Deus, reagir diante das crises. É necessário ter resiliência de seu coração. É necessário você olhar para os problemas da sua vida e continuar permanecendo firme em Cristo Jesus. Eu não sei como está seu coração. E talvez já passou pela sua vida o desejo de desistir. Nós pastores, nós temos uma triste realidade no nosso ministério, que é quando nós recebemos nos nossos convívios e pastoreios da vida, pessoas que já não querem mais, estão cansadas da vida. Eu convivo e vivo numa cidade onde há um número gigantesco de suicídio. Eu convivo com isso diariamente, constantemente. E talvez você já pensou em, chega, estou cansado, não aguento mais essa família, não aguento mais o meu trabalho, não aguento mais a minha vida, as crises do meu coração, não suporto mais o que eu estou vivendo, a minha vida não faz sentido, eu não tenho porquê estou aqui, eu não tenho porquê da minha vida. Querido, você precisa entender que Deus tem um projeto para cada um de nós. O Senhor não colocou Isaac em Gerar para vê-lo passar fome, mas o Senhor colocou Isaac em Gerar porque tinha um projeto na vida dele. Deus tem um projeto para a gente. Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Como o Senhor pode usar a minha vida? Eu estou aqui para reagir diante do Senhor. Às vezes a dor está batendo tanto à porta da minha vida. Às vezes o desejo de desistir está sendo tão grande que eu não estou conseguindo mais. Mas eu e você precisamos reagir, queridos. Há pessoas que às vezes não querem ver a sua alegria, o seu sucesso. Há pessoas que não querem ver a sua prosperidade, nem mesmo a sua semeadura. Há pessoas que não querem ver em nós o brilho de Jesus, e Ele mesmo disse isso para nós. Olha, você acha que o mundo vai gostar de você? Eles primeiro me odeiam. Então fica tranquilo que eles vão te odiar também. Não queira a aceitação do mundo, queira obediência. Não queira ter os olhos do mundo, queira ter os olhos de Cristo sobre você. Não queira que o mundo aplauda você, mas queira que Jesus olhe para a igreja de Cristo e diga, você está no lugar certo. Você está no projeto certo. Você está no lugar que eu te coloquei. Prossiga. Qual o plano que Deus tem para a sua vida, querido? Deus tinha um projeto para a vida de Isaac. Isaac prosperou, ficou riquíssimo. Então quer dizer, então, pastor, que se eu semear, eu vou ficar riquíssimo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que você precisa obedecer, querido. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Amém? Amém fraco agora, né? Amém? Eu e você precisamos obedecer. Mesmo passando pela pandemia, que já passou tanto tempo, né? Amém? O texto está falando que a gente precisa obedecer. O texto está dizendo que eu preciso esperar. Vai, filho, olha para frente, persevera no Senhor, permaneça onde você está, servindo ao Senhor, abrindo novos poços, não desistindo. Vai mais uma vez, olha para frente, semeia a sua semeadura todos os dias. À tarde, diz a Bíblia, não repouses a mão, porque você não sabe se esta ou aquela vai prosperar. Então semeie todos os dias no seu casamento, na vida com seus filhos, na sua igreja, neste ano, no seu trabalho. Deus, onde o Senhor quer me usar, porque eu quero ser próspero nas tuas mãos. Eu quero ser próspero nas mãos do Senhor. Prosperidade não é apenas financeiro, é vida com Jesus. Amém, gente? Nós precisamos buscar em Cristo
esta vida com Ele. E assim diz a Bíblia, que a paz de Deus veio sobre a vida de Isaque. E então levantou ali um altar, versículo 25, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Vamos agradecer ao Senhor? Vamos agradecer ao nosso Deus? Gratidão, queridos. O que Isaque fez foi, chega, acabou a briga, acabou a confusão. Os problemas acabaram? Claro que não. Deus nos deu a graça, Deus nos deu tempo de paz. Então vamos levantar um altar e vamos agradecer. É isso. Esse ano começou, queridos. Esse ano está começando, talvez hoje, essa semana para você. Para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Como você vai começar esse ano? Semeando ou murmurando? Semeando sobre a vida das pessoas ou sendo uma bênção na vida delas? Deus, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção na minha igreja. Eu quero ser uma bênção no reino do Senhor. Que seja aqui em Atibaia, ou em Casa Branca, ou em qualquer outro lugar. Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Que a gratidão e a nossa adoração seja viva em Cristo Jesus. Porque o Senhor o abençoava. Vamos ficar em pé? Não sei se tem alguém do louvor que possa me ajudar. Eu quero fazer uma oração pela sua vida neste momento. Não sei se alguém poderia tocar para nós aqui. Gostaria de convidar você para que você agradecesse a Deus por algum motivo. Para que você colocasse sua vida diante do Senhor e dissesse: Deus, eu quero ser uma bênção onde eu estou. Deus, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar. Mesmo que o mundo me leve a ter uma vida de queixas, mas eu não vou fazer isso. Mesmo que a minha geração me impulsione a ser alguém murmurador, descontente, insatisfeito, mas Deus, eu quero ver no Senhor a beleza da vida. Deus, eu quero semear todos os dias no meu casamento, eu quero semear todos os dias na minha família. Eu quero semear a tua palavra e eu quero semear bênçãos na minha igreja, no lugar que o Senhor me colocou para ser uma bênção. Deus, eu preciso ser uma bênção nas tuas mãos. Diga isso para o Senhor. Deus, tira o meu pecado. Deus, tira a amargura da minha alma. Senhor, tire as coisas ruins que passam pelo meu coração e me ajude a ver o Senhor e me ajude a enxergar o que o Senhor está fazendo em mim, através de mim. Mesmo que venha fome, mesmo que venha doença, enfermidade, mesmo que venha uma crise conjugal ou familiar, Deus, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. E assim como Abraão, assim como Isaque, assim como Jacó e tantos homens e mulheres de Deus, nós queremos ser uma bênção nas tuas mãos. E assim como os heróis da fé que viveram pela fé, não viveram por aquilo que viam, mas viam pela fé, tinham expectativas e esperança na restauração e esperança plena em Cristo, no Redentor, certos de que Ele um dia viria. Nós queremos nessa geração ser uma bênção porque Ele veio, o nosso Redentor Jesus veio, e Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E hoje a nossa esperança e ardente expectativa é pelo seu retorno, porque um dia o Senhor virá, e Ele virá para nos buscar. E como diz em Apocalipse, Ele mesmo vos enxugará dos olhos toda lágrima,
Não haverá mais dor, nem luto, nem pranto, nem morte, porque as primeiras coisas passaram. Eis que tudo se fez novo e viveremos eternamente num novo céu e numa nova terra. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança não está na semente. A nossa esperança não está no solo. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança e prosperidade e alegria plena é Jesus. Pai amado, nós te louvamos e te glorificamos nesta noite, Senhor. Nós te exaltamos porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Salvador. E aqui nós estamos suplicando a Ti, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor sobre cada um de nós. Suplicamos que o Teu Espírito Santo, tão bondoso, gentil, tão amável, venha sobre nós e acalme, console e nos aconselhe nesta noite, Senhor. Para que a gente ande em obediência à Tua palavra. Para que a gente não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que a gente viva amando o Senhor verdadeiramente acima de todas as coisas, porque antes o nosso prazer está na lei do Senhor, e na Tua lei meditamos de dia e de noite. Deus amado, que a nossa alegria plena seja o Senhor, e que no Senhor nós possamos esperar a cada dia, porque aqueles que esperam no Senhor, eles encontram o Teu Espírito, eles encontram a Tua paz no caminho, eles encontram a verdadeira alegria apesar da dor. Deus, obrigado, porque no Senhor nós podemos esperar em obediência. E te agradecemos, ó Deus, porque enquanto nós obedecemos e esperamos, nós vamos reagir, nós vamos prosseguir, nós vamos permanecer apesar das lutas que nós temos. Deus amado, que nós possamos abrir as janelas e enxergar a alegria todos os dias no Senhor, que nós possamos abrir as portas da nossa casa e encontrar esperança, ó Deus, nessa terra, e oportunidades de pregar o Evangelho e falar do amor pleno de Jesus, as boas novas de Cristo, que elas possam ser pregadas através de nós. Deus amado, que o nosso olhar seja uma grande pregação da Tua palavra, que, ó Deus, um abraço, que uma palavra, que uma generosidade seja de nós uma grande pregação da Tua palavra, mas que acima de tudo, Senhor, através dos nossos lábios possam falar do Teu amor. Deus amado, como ouvirão se não há quem pregue? E nós estamos aqui para ser enviados pelo Senhor ao mundo, para sermos luzeiros nessa terra, Senhor. Use cada um de nós, use essa amada igreja, Senhor, como bênção nesta terra, como uma grande bênção nesta cidade. Abençoe a vida do pastor, abençoe a sua família, cuide, Senhor, do Teu servo, para que ele seja uma grande bênção nesta igreja, e que em nome de Jesus, o Teu povo aqui, escolhido pelo Senhor, possa, ó Deus, dizer: eis-me aqui, Senhor, e use a nossa vida. Toda honra e glória seja dado a Ti, Jesus. Te agradecemos e Te adoramos.